Versículo 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Chegando lá, a primeira coisa que os eunucos fazem é mudar o nome deles. O nome é o seu cartão postal. O nome é pelo que você vai ser chamado, que você vai ser identificado. E logo de começo, de início, os seus nomes foram trocados para uma divindade daquele povo. Mas isso não dizia quem realmente eles eram. Eles não se deixaram vencer pelo que falaram. Tem gente aí que está se deixando ser contaminado pelo que escuta. Escuta muito ser chamado disso, daquilo, daqui a pouco está sendo realmente aquilo que estão chamando ele. Estão chamando ele de caloteiro, ele acaba virando caloteiro. Estão chamando de mentirosa, acabam ficando desta maneira, mentindo por qualquer coisa, até brincando. Até brincando, mentem e acham graça, entram na chocarrice. Quem sai ganhando? Quem colocou o nome neles. Quem teve a intenção por trás, porque atrás disso tem uma intenção maligna. Ele jaz no maligno. Mas olha o que acontece. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs de Belsazar, e Ananias o Sadraque, o Misael, Mesaque, Azarias o Abidnego. E Daniel assentou no seu coração. Aí começa a outra aqui. Versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Quem mandou ele fazer isso? Daniel já tinha em si o espírito de excelência. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. O Espírito que traz vida, ele traz revelação. O Espírito que não deixa você enganado. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo já estava mostrando, Daniel, isso tudo aí é muito bonito. Isso tudo aí é encantador, mas não se deixe contaminar, não. Eu não quero ver você participar dessa mesa, não. Tem mesas que você tem que separar. Tem mesas que você tem que correr. Você tem que ter um entendimento do Senhor e dizer não. Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade porque não conseguem dizer não. Uma das pregações mais importantes de hoje é a pregação do não. O não nos ensina. Se você disser para uma criança sim o tempo todo, essa criança não vai ser educada. Essa criança não vai saber o que é errado, certo? Ela vai pensar que o mundo dela é só aquele do que ela quer. Mas é a verdade. Nós fazemos muitas vezes o que não queremos, como o apóstolo Paulo na Bíblia fala que o viver é Cristo, e assim tem que ser o meu viver e o teu viver. Cristo. Meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Você consegue vivenciar isso? Viver para Cristo? Ter essa mentalidade de que você tem uma identidade firmada na palavra em Cristo, que você nasceu com esse design original de Cristo, esse DNA de Cristo em você, para você ser diferente
neste mundo tenebroso, que a sua terra não é essa. Nós estamos aqui de passagem. Jesus tem um plano para mim e para você. E não é aqui o seu plano eterno. Por causa do pecado, não é aqui. Ele veio nos resgatar do pecado. Ele mesmo veio aqui, mas ele não ficou aqui. Ele morreu, ressuscitou e vive à direita do Pai e está até a consumação do século através da pessoa do Espírito Santo que está conosco. O Espírito Santo nos ajuda. Aqui ajudou Daniel a perceber o perigo que estava na mesa de Nabucodonosor. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, te faz um alerta para você sair de mesas erradas. Eu disse que essa palavra é confronto. Se você está pensando em viver dissolutamente, de que essa vida aqui é só isso aqui, você vai aproveitar tudo, está enganado. Primeiro, quando você vai levar alguma coisa, quem morre leva alguma coisa. Nem o que está no corpo leva, porque vai se deteriorar, vai para o pó da terra, vai se acabar ali. O pó volte ao pó, mas o espírito volte a Deus que o deu. Nosso espírito volta a Deus. Você está conseguindo entender o que o Senhor está falando para você hoje? Para você largar o que está tão difícil? Desapega. Sai desse caminho tortuoso. Sai dessa vereda, porque o Senhor te mostra maravilhoso para você seguir. Daniel estava ali cativo, mas ele agiu de uma forma diferente. Ele não ficou murmurando, ele não ficou criticando, mesmo estando ali cativo. Ele seguiu em frente. Ei, a tua vida está difícil. Levante a cabeça e siga em frente, porque Deus tem um propósito nisso tudo. Então, erga a cabeça. Comece a ver o que o Senhor tem para você nessa dificuldade. Momento difícil, o Senhor tem algo para te revelar. Aqui ele revelou para Daniel, para ele não se contaminar. E ele disse, ao versículo 7, o chefe dos eunucos, já leu 8, né? Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do machado do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos poderia matar eles, mas graça e misericórdia concedeu o pedido de Daniel. E assim acontece comigo e com você. Por isso que o Senhor todo o tempo está dizendo, não temas. Mas a gente começa a fraquejar, começa a dizer, é isso mesmo, o Senhor está mesmo nessa situação, é isso mesmo que é para me fazer. Não é. Eu vou fazer pela minha própria força, pelos meus próprios métodos. E aí é quando você se frustra. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, acha graça e misericórdia. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei, porque todos tinham que estar bem, aprender bem,
para ser usados pelo rei. Eram os utensílios de honra para o rei, era como um troféu. Olha, eu peguei ali daquele povo, esse destrutível. Ele que era um troféu para Nabucodonosor. E o que o rei falava tinha que obedecer. E Eunuco ficou receoso, mas Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta. Olha como foi a palavra mansa de Daniel. Uma sabedoria, como Abigail, na Bíblia, que fala que ela teve uma sabedoria tremenda. Ela foi lá com Davi, levou alimentos e apaziguou a ira de Davi, porque senão viria uma destruição sobre ela, sobre a sua família, sobre a sua casa. E aqui Daniel falou mansamente: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias. E pediu apenas 10 dias. Olha, seriam 3 longos anos. Mas ele pediu uma experiência ali de 10 para ver se a forma que eles estavam fazendo era melhor ou não. Se eles iriam conseguir ou não. E ali ele pediu 10 dias. E foi o que ele fez. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo com que nos dê legumes a comer e água a beber. Então, só legumes e água. Só legumes e água estava ali diante de Daniel e seus amigos. Foi uma prova. E aí o Senhor nos adverte: o que você tem renunciado?